Com a palavra, vereador Caleb Garbim. E eu solicito uma declaração de líder da bancada do PT. Desculpe, vereador. E quero cumprimentar aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, trabalhador da Frasle, Paulo Andrade. Bem-vindo. Presidente, bom dia ao senhor, aos colegas vereadores, à população caxiense que nos acompanha aqui nessa oportunidade, aqueles que irão nos assistir também. Aproveito e reforço que o vereador Rafinha falou aqui, e lembro de um princípio, vereador Rafinha, nós cristãos, né, independente de católicos ou evangélicos, temos a Bíblia como manual de regra de fé e prática, né, e lá está escrito que nenhuma autoridade provém a não ser do próprio Deus. Então, todos nós aqui estamos investidos de autoridades pelo próprio Deus que nos permitiu estar aqui representando o povo, né, neste ofício enquanto vereadores. Colegas, hoje eu quero dividir esse período do grande expediente em 3 assuntos. Um primeiro é uma nota de pesar, né, em função do falecimento, como os colegas estão vendo na imagem, do cão Kiron, aqui do nosso glorioso 12º Batalhão de Polícia Militar. O Kiron era cão de um grande amigo meu, eleitor, inclusive, o 2º Sargento Funk, que já, inclusive, foi subcomandante da unidade ali do canil da nossa Brigada Militar. E, nas vezes em que eu estive ali, ele nos recebeu muito bem, inclusive, vereador Tenente Cristiano Becker, né? O Kiron era... o cão policial tem essa faceta, né? As pessoas pensam que o cão policial ele é ofensivo e agressivo. Não, ele é ensinado. Então, inclusive, ele convive com crianças, né? A Brigada faz muitas essas ações, fazia ainda mais num passado recente. E, infelizmente, nós perdemos ele aí com a idade de 6 anos, né? Então, ele estava aí na metade da vida útil, digamos assim, né, de um cão desse porte. E, infelizmente, acabou tendo que partir. Eu estive, inclusive, semana passada, ele ainda estava vivo quando estive lá. E ali, 2 ou 3 dias depois que estive lá no canil, o Funk, né, o Sargento Funk, me enviou uma mensagem informando aí a partida dele. Então, fica aqui a nossa singela homenagem ao cão policial Kiron pelo trabalho aí que ele prestou à nossa cidade de Caxias do Sul, né? Eu não lembro se algum colega já tinha feito, se algum colega já fez menção disso aqui, me somam que já foi feito. Se ninguém fez, então, deixo registrado essa nossa homenagem e a nossa continência, né, ao Kiron, cão policial. Avançando, então, hoje no grande expediente, eu tenho mais 2 assuntos e eu quero falar aqui, primeiramente, da questão de mobilidade, do trânsito da nossa cidade, que sei que é uma pauta que inquieta todos nós, né, porque Caxias, de fato, cresceu e cresceu de maneira desmedida, né, a nossa cidade ela cresceu de maneira desregrada e isso nos causa preocupação. Então, avançando aqui na pauta, a primeira que eu trago foi de uma visita que eu fiz ainda no mês de fevereiro. Eu diria que não é nem visita, né? Esse lugar eu passo diariamente, né? Pelo menos uma vez no dia eu passo aqui, porque esse é o caminho para a Zona Sul, região onde eu moro. E nós estamos falando especificamente da rua Maria Preze Postali, que é no bairro Kaiser. Aqui talvez os colegas não estão conseguindo identificar, mas nós estamos falando da rua que tangencia, né? Aqui é a Maria Preze e a lateral é a Travessão Rio Grande, a rua que passa em frente à empresa Intral, ali na região do bairro Kaiser. Então, nós temos aqui uma situação muito complexa, né, que nós solicitamos à Secretaria de Trânsito, inclusive fizemos uma visita em loco, isso desde o mês de fevereiro eu venho acompanhando, fizemos registros, fui lá, fiz alguns vídeos e marcamos com o secretário, não pôde ir, foi o diretor de sinalização, o Sandro Casagrande, que eu agradeço, inclusive, tinham mais 2 servidores com ele na oportunidade, que nos atenderam e a sugestão que nós temos aqui, colegas, é fazermos uma mão inglesa, né, aqui neste trecho da Maria Preze Postali. Por que uma mão inglesa? Para nós não termos o que ocorre aqui, por exemplo, nós temos um veículo Onix, né, que está tentando entrar na Avenida Bom Pastor e, em razão de ele ter que cortar a frente do outro, o outro carro não consegue acessar a Maria Preze e descer para a Travessa Rio Grande, sentido bairro Centro. Então, aqui tem um mapa à frente, onde consigo elucidar melhor aqui para os colegas poderem entender. Acho que esse aqui não tem LED, né? Não tem, né? Mas para os colegas poderem entender, lá nós temos a Zona Sul, a Maria Preze Postali é aquela rua que nós estamos sugerindo essa mão inglesa, para que quem está subindo a Avenida Bom Pastor e deseja voltar ao centro, possa imediatamente entrar à esquerda, converter à esquerda e pela Travessa Rio Grande, direção Rio Branco Centro. Quem está vindo da perimetral, que está lá no final, não dá para enxergar na imagem, entra logo à esquerda, entra à esquerda, esquerda novamente e vai em direção à Zona Sul. Ou a outra sugestão, ou então, né, como queiram, a outra direita, né? Ao invés de esquerda, a outra direita. Ou então, a outra sugestão que nós temos aqui, né, é fazer o modelo binário, que seria permitir que a Maria Preze Postali apenas fosse em direção ao centro
e aí desce pela Travessa Rio Grande, sobe pela Rio Branco, entra na Bom Pastor e segue para a Zona Sul. Inclusive, esse modelo binário foi sugerido pelo próprio servidor que estava lá em loco. Eu acho também que é um modelo pertinente se estudar, e agora fica aqui o pedido, né, já foi isso formalizado, esse pedido foi formalizado à Secretaria de Trânsito, para que faça o estudo da viabilidade técnica de ser feito essa análise e nós dirimirmos esse problema, aumentarmos o fluxo nessa região, porque pensem, colegas, aqui todo e qualquer pessoa que precisa ir para a Zona Sul da cidade vai acessar esse ponto. Ou ele vai entrar lá embaixo, nas antigas piscinas Guarani, que agora, se não me engano, é o Recreio da Juventude, né? Ali pelo Salgado Filho. Então, são as únicas duas opções de acesso tradicional que nós temos para a Zona Sul. E aqui o fluxo é absurdo. A partir das 17 horas até as 19, 19h30, 20 horas, nós temos um fluxo muito grande de veículos. E a outra demanda, aqui então está o registro da reunião que nós fizemos no último dia 5. E aqui nós temos o outro pedido que nós também estamos observando, que é lá no bairro Desvio Risso, cruzamento das ruas Cristiano de Oliveira e Laurindo Graziotin. Popularmente conhecido como a entrada e saída do bairro Vila Amélia, né? Os colegas que conhecem a região aqui podem observar, inclusive, nós temos essa realidade aqui. Ó. Nós vamos voltar ao primeiro vídeo para os colegas observarem que a gente quase presenciou um acidente de um carro cortando a frente do outro, em razão justamente do fluxo de veículos. Olha só o primeiro vídeo. Ó. Esse Corsa vai fazer a conversão e o outro carro entrou. Foi questão de detalhes, né? Então, essa é a realidade que nós temos. Esse vídeo também foi feito no mês de abril ou maio, né? Alguém pode pensar, por que está encaminhando só agora? Porque é muita demanda, então eu vou indo pouco a pouco, conforme vai sendo resolvido. Não adianta lotar de indicações lá e o secretário, às vezes, acaba não atendendo nenhuma e nem outra, né? Então, aqui, o vídeo do lado, eu quero que os colegas observem. Nós vamos ver uma moradora que ela está tentando fazer a travessia da pista, olha. Ela vai ficar aí uns 30 ou 40 segundos. Ela está ali com o objeto na mão dela, ó, na faixa de segurança, e ela vai ficar aguardando. Olha o período que ela aguarda para poder atravessar a faixa de segurança. Nós temos uma área verde do lado esquerdo do vídeo, no lado direito, exatamente frente à faixa de segurança, ali tem o centro comunitário do bairro, e aqui nas costas de onde nós estamos filmando tem um posto de combustível. Então, um local extremamente, a vereadora Sandra conhece a região também, extremamente lotado. É um alto fluxo. O pedido que os moradores fazem, colegas, é por um semáforo, inclusive, de acordo com os moradores, né? De acordo com os moradores, o prefeito já esteve lá no período eleitoral prometendo esse semáforo. Alguns dizem, não, olha só, ela ainda não vai conseguir atravessar. Agora que ela vai conseguir, porque ela se impôs na via, aí obrigatoriamente se parou dos dois lados e outro morador atravessou. Então vejam só, essa é a realidade no final de tarde, aí na saída do Vila Amélia. Mas voltando ao assunto, os colegas, os moradores, melhor dizendo, disseram que conversaram com o prefeito no período eleitoral, o prefeito fez a promessa de um semáforo. Existe a questão de que o semáforo, às vezes, reduz o fluxo e atrapalha ainda mais, né? Então, a sugestão também é um pedido de análise técnica para a possibilidade de colocar uma rotatória, se for o caso, aqui nesse ponto. Eu não sei se nós vamos ter espaço físico suficiente para fazer uma rotatória, fazer a conversão e atender os 4 cantos, né, desse cruzamento. Mas aí cabe à Secretaria de Trânsito fazer esse levantamento para nós entendermos a possibilidade técnica e efetivar. O que não pode ficar como está. Já aconteceram acidentes, já aconteceram atropelamentos, nós quase presenciamos um aí, conforme os colegas viram no vídeo. Então, a questão ali realmente é preocupante. E aqui está o descritivo, né, ali no ponto central, próximo àqueles dois pavilhões, ali, aquelas 2 coberturas azuis, ali é onde está o posto de combustível, a Laurindo Graziotin, que é a que sai do bairro Vila Amélia, e a Cristiano Ramos de Oliveira, que é uma rua extremamente comprida aí da região oeste da nossa cidade, e esse cruzamento que tem nos causado preocupação. E agora, avançando, então, para concluir também, até porque o tempo não nos permite ir muito mais, essa semana passada nós fomos atender a Sociedade Espírita Amor e Caridade, ali próximo daquele viaduto que foi revitalizado nas imediações do Estádio Centenário. Os colegas lembram, né, que a Prefeitura fez um trabalho ali de limpeza daquele viaduto, tinha, enfim, uma quantidade de sujeira absurda, e depois foi feita uma pintura, né, muito bonita, inclusive, toda uma arte trabalhada ali, ficou muito bacana. E aqui é o interior da propriedade do Centro Espírita Sociedade Amor e Caridade, que presta um serviço muito relevante, inclusive. Nós fomos com o secretário adjunto da SEMA, o secretário Ramon Sirtoli, e ao lado os colegas estão vendo a realidade do lixo que está tomando conta, né? Essa área é uma área pública, inclusive. Lá em cima passa a Júlio de Castilhos, e justamente por ser um lugar ermo, né, coberto ali com árvores, enfim, volumosas, acaba que origina isso aí, ó, que os colegas estão vendo. O pessoal acaba fazendo uma espécie de tocaia, né,
morando, literalmente, produzindo uma quantidade absurda de resíduos, e isso tudo cai lá para o centro espírita ali, para atender crianças, adolescentes, enfim, eles estão reativando o trabalho que já há décadas acontece em Caxias, e a realidade, então, é essa daqui que os colegas estão vendo. À medida que se pede, inclusive, certamente todos os colegas tiveram acesso nos seus gabinetes aí, o Centro Espírita passou um por um dos gabinetes aqui desta casa, protocolando um pedido para que nós, vereadores, fôssemos lá. Nós conseguimos atender já eles na semana passada e já encaminhamos pedido também à SEMA para que efetue a limpeza o quanto antes possível e, na sequência, possivelmente a Secretaria de Gestão Urbana também vai precisar entrar nessa parceria aí junto com as SEMAs para fazer também a poda, né, a supressão de algumas árvores ali que não tenham uma implicação ambiental. Então, fica aqui os registros, os pedidos e, novamente, o nosso compromisso em atender, porque aqui nós estamos falando de segurança pública, né? O vereador Cristiano Becker já foi policial militar, sabe muito bem que iluminação é segurança pública também. Então, esse trecho aqui não tem uma iluminação adequada e também a gente pede essa medida aí junto ao secretário Rodrigo Weber. Era isso, presidente. Muito obrigado. E também agradeço aos colegas pela atenção. Bom dia a todos. Deus abençoe a nós.